Vamos lá, quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, a penúltima rodada aconteceu. E no grupo A, o Palmeiras, que já está classificado, né, se classificou na quarta rodada e tem a melhor campanha da Libertadores e pode chegar a ter o melhor ataque da história da fase de grupos, né, parece. Que é do River Plate, se não me engano, com 21 gols, exatamente o que o Palmeiras tem agora. E se ele fizer mais um, ele se torna o melhor ataque da fase de grupos de todos os tempos da Libertadores. E tomou apenas 2 gols, né? Marcou 21 e sofreu 2. Esse jogo foi um pouco mais complicado, né? Marcou apenas 1-0. Eu fiquei achando até que o jogo ia terminar empatado, mas o Danilo fez o gol da vitória do Palmeiras, está jogando muito o Danilo. Foi convocado merecidamente para a seleção. O Veiga também deveria ter ido, né? Não só ele, até porque o Tite convocou o Léo Ortiz, que joga no Bragantino, para a zaga, mais um zagueiro, ninguém entendeu nada, e o Veiga não tem chance. Mas o Danilo mereceu a convocação e está jogando demais. Fez o gol da vitória do Palmeiras sobre o Emelec no Allianz Parque. Para mim, como eu já falei várias vezes, o Palmeiras é o favorito para ganhar novamente a Libertadores. Eu acho que vai conseguir esse tricampeonato histórico, inédito. É um time que já sabe como jogar a competição e olha que jogou a maioria dos jogos na fase de grupos com o time reserva, tá? Mesmo assim, venceu todos. O outro jogo ali foi Deportivo Táchira e Independente Petroleiro. O Táchira venceu por 3-0. O Independente Petroleiro é um time horrível. Não sei como é que o próprio Táchira conseguiu empatar com ele fora de casa. E deve se classificar aí. Vai ficar a briga, né? Na última rodada para ver quem é que vai para ficar com o segundo lugar. E o Emelec enfrenta o Independente Petroleiro, enquanto o Palmeiras enfrenta o Táchira. Então, o Emelec tem vantagem por jogar em casa contra o time mais fraco do grupo. Eu acho que ele vai conseguir a classificação. O Palmeiras vai terminar com 100% de aproveitamento a primeira fase. Isso que, além de entrar para a história como uma estatística, né, de primeira fase mesmo, né, melhor campanha, também dá ao Palmeiras a vantagem de decidir todos os jogos mata-mata em casa, né? Coisa que no ano passado, por exemplo, não aconteceu, né? Decidiu a semifinal contra o Galo fora. Pelo grupo B, o Atlético Paranaense venceu por 2-0 ali o Libertad. Caracas e The Strongest se empataram em 0-0. O Atlético Paranaense tem 7 pontos, mesmo número de pontos do Libertad, que foi em que ele derrotou nessa quarta-feira na Arena da Baixada, né? Com um golaço do Tomás Coelho. E outro gol foi do Canóbio. Primeiro jogo do Filipão sob o comando do Atlético Paranaense na Libertadores. Estreia com vitória. Mas o grupo está muito difícil ainda, hein? Vai para a última rodada com diferença de 1 ponto dos 2 primeiros colocados para os 2 últimos. Você vê ali o Libertad e o Atlético com 7 pontos, o The Strongest e o Caracas com 6. Então, não tem nada definido. Se todo mundo empatar, vai ficar assim. Agora, se eles perderem, né? Vai sair. Na última rodada, os líderes enfrentam os 2 últimos. Então, em teoria, eles têm que vencer até porque jogam em casa, né? O Atlético vai jogar em casa contra o Caracas e o Libertad joga em casa contra o The Strong. São favoritos. E eu acho que vão passar, né? Mas nunca se sabe, né? Esse grupo aí foi bem bagunçado, bem equilibrado. No grupo C, o Red Bull Bragantino segue na segunda posição, mas se complicou um pouquinho, hein? Poderia estar mais tranquilo, perdeu de 1-0 para o Estudiantes em casa, Estudiantes já classificado. E foi um golaço marcado pelo Del Petri, né? De bicicleta, uma B bicicleta, não sei como chamar aquilo. E o Bragantino foi derrotado em casa. O Bragantino só venceu o primeiro jogo. Venceu o primeiro jogo, empatou mais 2 vezes e perdeu também, né? Perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. O Vélez Sarsfield é o terceiro colocado com a mesma pontuação do Bragantino. Ganhou de 3-2 o Nacional fora de casa. Na última rodada, o Bragantino enfrenta justamente o Nacional, que foi quem ele estreou vencendo. E agora precisa pelo menos empatar fora de casa, né? Porque o Vélez joga contra o Estudiantes. Estudiantes seria o favorito por liderar o grupo, mas o Vélez joga em casa. É um confronto de argentinos, é um clássico.
No grupo D, o Atlético Mineiro classificado com 11 pontos, venceu por 3-1 o Independente Del Valle, mais uma partidaça do Hulk, marcou 2 gols e um golaço, que foi o segundo gol. O terceiro gol do Galo também foi bonito. Esqueci o nome do jogador que fez agora, mas eu acho que é da base. E o América está eliminado, empatou em 2-2 com o Tolima. E a vaga na Sul-Americana também tá difícil, hein? Vai ser difícil. O América abriu 2-0, tomou empate, cara. Coisa que aconteceu em outros jogos também ao longo da fase de grupos, né? Eu acho que aconteceu na quarta rodada. Ó, vamos confirmar aqui. Na quarta rodada ele perdeu para o Atlético Mineiro, era o resultado esperado. Aconteceu com o próprio Tolima, né? No Independência. Eram os dois jogos essenciais para o América vencer, onde ele era o favorito para vencer. E o Tolima, para mim, que era o pior time do grupo em teoria, no momento está se classificando com 8 pontos em segundo lugar. Futebol não é ciência exata. Agora, para o América ir para a Sul-Americana, só depende dele mesmo. Tem que vencer o Independente Del Valle fora de casa. É jogo muito difícil, né? Infelizmente, eu acho que o América não vai conseguir essa vaga aí na Sul-Americana, mas que no fim das contas pode até ser bom para ele. Ele pode focar no Campeonato Brasileiro, quem sabe conseguir uma vaga novamente para a Libertadores pelo Brasileirão, ou até ir longe na Copa do Brasil. Não acho que tem elenco para isso, né? Não tinha elenco para ir tão longe na Libertadores, mas podia chegar. Para muita gente, ele não podia nem ter chegado na fase de grupos com o elenco que ele tem, né, do ano passado. Melhorou para esse ano, mas ainda não tem aquela casca grossa na Libertadores, né? Ainda não tem a experiência. E nesse jogo aí contra o Del Valle vai ser difícil, eu acho que não vai dar para ele se classificar para a próxima. Não vai dar para ele para a Sul-Americana, né? Mas tá bom. Primeira participação. Infelizmente não somou nenhuma vitória na fase de grupos também, né? Tem esse detalhe. Deixou escapar ali os dois jogos contra o Tolima. Pelo grupo E, o Deportivo Cali está liderando nesse momento com 8 pontos, mesmo número de pontos do Corinthians. O Deportivo Cali ganhou de 3-0 do Allianz Reid. E o Corinthians empatou em 1-1 com o Boca Juniors na Bomboneira. O Corinthians saiu na frente com o gol do Queiroz. Primeira finalização do Corinthians, não foi para cima do Boca, né? Soube jogar lá, segurar a pressão, mas não jogou bem, né? Os resultados estão vindo, mas o futebol do Corinthians não está assim convencendo tanto. Mas os resultados estão aí, ele lidera o Campeonato Brasileiro, está se classificando para a próxima fase da Libertadores e deve se classificar porque vai jogar contra o Allianz Reid em casa. Tudo bem que ele perdeu lá na Bolívia, mas o Allianz Reid depois não ganhou de mais ninguém. Toma essa goleada para o Deportivo Cali agora. E eu ainda acho que Corinthians e Boca vão se classificar, né? Boca deve vencer o Deportivo Cali na Bomboneira, acredito eu. O Corinthians também terminou esse jogo com 1 a menos contra o Boca, né? Vale lembrar disso e conseguiu segurar o empate mesmo assim com bastante tempo de acréscimo. A arbitragem daquele jeito que a gente sabe, né? Sem VAR, vamos favorecer os argentinos. Comembol TV. Grupo F. O Grupo F, Fortaleza venceu por 2-0 a Alianza Lima e assumiu a segunda colocação do grupo. Nesse momento, Fortaleza estão se classificando para as oitavas de final. Tem a mesma pontuação do Colo-Colo. E como eu havia falado na live passada, né? Era torcer para o River ganhar e ele fazer a parte dele. Fortaleza fez isso, deu sorte que o River meteu 4-0 no Colo-Colo, no Monumental de Núñez. E aí o Fortaleza, com um saldo de gols melhor do que o do Colo-Colo, fica na frente dele na segunda posição. Na última rodada, o Fortaleza vai enfrentar justamente o Colo-Colo. E aí, né, ele perdeu para o Colo-Colo na primeira rodada em casa, tentar dar o troco lá no Chile. E o River enfrenta o Alianza Lima, que já não tem chance, né? Nem de Sul-Americano, obviamente, com um ponto apenas na última posição, o time peruano. Pelo grupo G, o grupo que não tem brasileiro, Peñarol e Cerro Porteño empataram 0-0, Colón ganhou de 2-1 do Olímpia. O Colón lidera o grupo com 10 pontos, o Cerro Porteño está em segundo com 8, o Olímpia em terceiro com 5, o Peñarol em quarto com 4. E para fechar o grupo H, o Flamengo classificado com 13 pontos, venceu por 3-0 a Universidade Católica
no Maracanã na terça-feira, enquanto o Sporting Cristal empatou com o Tadieres em 0-0. O Tadieres é segundo lugar com 8 pontos, o Sporting Cristal é o lanterna com 2, a Universidade Católica tem 4. Está definido já os dois classificados. Flamengo e Tadieres já classificados. E nem dá para o Tadieres chegar também na primeira colocação. O Flamengo já está com a primeira posição garantida, né? E vai enfrentar o Sporting Cristal na última rodada. Mas mesmo com essa vitória, o Paulo Souza segue pressionado por questões extra-campo também ali com o Diego Alves, que falaram que ele ia jogar nesse jogo como titular. Ele tem sido o terceiro goleiro atualmente do Flamengo, mas o Hugo tem falhado. E aí falaram que ele ia ser o goleiro titular porque o Santos está machucado. Só que o Diego Alves também estava machucado, né? Supostamente. E aí não treinou, mas disse que ia jogar. Aí o Paulo Souza falou que não ia colocar ele porque ele não treinou. Situação complicada, né? A torcida quer ver ele longe. E esse jogo contra o Goiás, o brasileiro, deve ser decisivo aí para o futuro dele. O Flamengo favorito para ganhar do Goiás não deve perder. Daqui a pouco o jogo, inclusive, no momento da live aqui. Para quem estiver assistindo o corte, eu nem sei se essa parte foi pro corte ou não, provavelmente não. Olha aí, artilheiro da Libertadores segue sendo o Rafael Navarro com 7 gols. Em segundo, o Rafael Veiga do Palmeiras também com 6 gols. O Luceiro do Colo-Colo tem 4. O Plata tem 4 também. E o Sornosa do Independente Del Valle também tem 4 gols aí na Libertadores da América de 2022. Agora vamos dar uma olhada aqui na Sul-Americana. E pela Copa Sul-Americana, no grupo A, grupo que não tem brasileiro, temos aí uma situação parecida com aquele grupo B lá da Libertadores, né, do Atlético Paranaense. Aí temos o Lanús e o Barcelona de Guayaquil empatados na primeira posição com 8 pontos. Em terceiro lugar, o Montevideo Wanderers com 7. Lembrando que só se classifica na Sul-Americana o primeiro colocado do grupo. Então, vai ser decidida na última rodada. O Barcelona de Guayaquil vai enfrentar o Montevideo Wanderers, enquanto o Lanús enfrenta o Metropolitanos, que tem 3 pontos e não tem chance. O Lanús tem um jogo mais fácil e está à frente nesse momento pelo saldo de gols também. E vai jogar em casa enquanto o Barcelona joga fora. Então o Lanús é o favorito para ficar com essa vaga. Pelo grupo B, o Cuiabá, que já estava eliminado, venceu o seu jogo contra o River Plate do Uruguai, lá no Uruguai, no estádio Centenário. O Cuiabá venceu por 2-1, mas não adianta nada, né? Está eliminado, primeira competição internacional que o Cuiabá disputa, conseguiu fazer aí 6 pontos. O América, pelo visto, vai se despedir da Libertadores sem vencer nenhum jogo. O Cuiabá venceu 2 da Sul-Americana. É um nível bem abaixo, né? Tem que ressaltar. Mas nem tanto porque o grupo tinha um Racing. O grupo do América tinha o Atlético Mineiro. Mas o América não conseguiu vencer o Tolima, que seria equiparado aqui ao River Plate do Uruguai, e um pouco mais forte, né? O Tolima. O Racing está ali com 12 pontos, ainda não está classificado, porque o Melgar pode chegar nele. E tem o saldo de gols ali apenas um abaixo. O Melgar enfrenta o Cuiabá na última rodada, o Racing enfrenta o River Plate. O Racing vai passar. Pelo grupo C, o Santos ganhou mais uma vez com o gol de um garoto da base, venceu por 1-0 a equipe do União La Calera, gol do Lucas Barbosa. Jogo que teve acréscimo, tipo assim, até o Santos ganhar. 12 minutos de acréscimo. E o Lucas Barbosa fez o gol da vitória do Santos, que lidera o grupo com 10 pontos. União La Calera é o segundo com 8, Universidade de Quito e Banfield, que empataram em 1-1. A Universidade de Quito tem 5 pontos, o Banfield 4. Pelo grupo D, o São Paulo venceu por 3-0 o Jorge Wilstermann. Gols ali do Rodrigo Nestor e do Patrick, que vinham sendo bastante criticados, né? Pela torcida, principalmente o Patrick, mas é um jogo tranquilo para o São Paulo, né? O Jorge Wilstermann é muito fraco, só dá trabalho lá na altitude, porque quando vem para o Brasil, para qualquer outro lugar, é sacolada, 100% de certeza quase.
99%. E o Ayacucho perdeu ali de 2-0 para o Everton do Chile. São Paulo classificado, né? 13 pontos, São Paulo classificado para o mata-mata da Sul-Americana e é um dos favoritos para ser campeão. O Internacional lidera o grupo E, venceu por 2-0 o Independiente Medellín. E o Guairenha também tem 9 pontos. A situação então vai ser decidida na última rodada, os dois empatados em número de pontos. 9 de outubro, Independiente Medellín já eram. O Inter vai enfrentar o 9 de outubro e o Independiente Medellín recebe na Colômbia o Guairenha. Acho que o Inter vai passar, né? Estamos na torcida. Pelo grupo F, o Atlético Goianiense venceu por 1-0 o Antofagasta, que foi o único time que derrotou ele, né? O time mais fraco do grupo, e que derrotou o Atlético Goianiense no jogo fora de casa. O Atlético Goianiense tem 2 pontos a mais que a LDU, que empatou em 2-2 com Defensa e Justiça. Na última rodada vai ser definido quem será o classificado. E justamente o confronto será entre LDU e Atlético Goianiense na casa da LDU, Estádio Casablanca, no Equador. Jogo dificílimo, mas se o Atlético Goianiense conseguir segurar pelo menos o empate, né, já dá para se classificar. Se perder, tá fora. Se perdeu, a LDU chega a 13 pontos, o Atlético vai ficar com 12. E aí já era, né? E aí nem culpa a derrota para a LDU, que perder para a LDU lá seria normal. Agora, a derrota que pode realmente, né, ficar marcada é do Antofagasta. O Atlético Goianiense que demitiu o técnico Humberto Louser na última rodada do Brasileirão, né? Contratou o Jorginho, venceu o Antofagasta. Vamos ver o que vai acontecer contra a LDU. Grupo G, pelo grupo G, o Ceará, classificado, 100% de aproveitamento, meteu 6-0 no General Cabadeiro, time ridículo também, General Cabadeiro, né? 6-0 o Vozão, que vai despontando aí, né? 100% de aproveitamento, 15 gols marcados, só um gol sofrido, a campanha espetacular do Ceará na Copa Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro não está tão bem assim, só venceu um jogo, né? Foi contra o Palmeiras, uma grande vitória na primeira rodada, depois não venceu mais, mas vem jogando bem. Teve um empate contra o Flamengo, que poderia até talvez ter vencido, ou perdido também, né? Na última rodada do Brasileiro, mas é isso, a Sul-Americana do Ceará, nesse momento, é o melhor time, né? É a melhor campanha. E o Independente, ele venceu por 4-0 o Deportivo Laguaira. Peraí, o Ceará tá classificado porque dificilmente o Independente, eu acho que vai conseguir pegar esse saldo de gol. Ele pode igualar em número de pontos, justamente o jogo vai ser Independente Ceará. Olha só, hein? E é lá em Avejaneda, então pode acontecer sim o Ceará ser eliminado, mas eu acho bem difícil. Pelo que o Ceará vem jogando, seria uma das eliminações mais injustas da história. E pelo grupo H, muita gente falando já que o Fluminense está eliminado, gente. Calma aí. O Fluminense empatou em 0-0 com o União de Santa Fé no último jogo. União de Santa Fé da Colômbia. O jogo foi 0-0. Enquanto o Júnior Barranquilla venceu por 2-0 o Oriente Petroleiro. Barranquilla lidera o grupo com 10 pontos. Em segundo lugar está a União de Santa Fé com 9. O Fluminense tem 8. Vão se enfrentar na última rodada Oriente Petroleiro e Fluminense. O Fluminense tem que vencer esse jogo. O Oriente Petroleiro é da Bolívia, né? Então deve ter altitude, provavelmente. Sempre tem. E aí isso é complicado, mas o time do Oriente Petroleiro é muito ruim, não ganhou de ninguém, não empatou com ninguém, então o Fluminense tem obrigação de vencer lá, não importa se tem altitude ou não. Olha o saldo de gols do Oriente Petroleiro, menos 11. E o Júnior Barranquilla enfrenta o União de Santa Fé. E aí o resultado ideal do Fluminense é um empate aqui, né, nesse jogo de Júnior Barranquilla e Santa Fé, que aí o Barranquilla vai para 11 pontos, o Santa Fé vai para 10. O Fluminense vencendo, ele chega a 12, né? 12 não, a 11 também. Vai empatar com o Barranquilla. E aí, no critério de saldo de gols, o Barranquilla teria mais. Então, o Fluminense, além de vencer, precisa golear o Oriente Petroleiro lá na Bolívia. É uma situação difícil, mas não é impossível. Mas, realmente, o Fluminense foi eliminado do Sul-Americano, uma situação, né, de vexame na temporada, pelos reforços que contratou para jogar Libertadores. Aí foi eliminado da Libertadores e nem na Sul-Americana ele conseguiu passar de fase.
Ainda tem a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, que a briga do Fluminense brasileira para classificar para a próxima Libertadores, não é para ser campeão. Na Copa do Brasil, ele pode sonhar com o título. Mas o título mais fácil é o da Sul-Americana e pode estar indo pro ralo ainda.